Damn Reincarnation, capítulo 166, Rainha dos Demônios da Noite. O domínio demoníaco de Helmut, uma nação que era adequada para a vida de humanos e demônios. Os cidadãos que ali viviam tinham a garantia de um padrão de vida mínimo, mesmo que não trabalhassem. Os antigos mortos-vivos criados por demônios de alto escalão e magos negros, juntamente com as incontáveis bestas demoníacas contratadas pelo Rei Demônio, faziam todo o trabalho que os cidadãos normalmente fariam. Graças a isso, as vastas terras agrícolas de Helmut estavam sempre cobertas de trigo dourado, independentemente da estação. Os cidadãos de Helmut não precisavam pagar seus impostos com dinheiro. Em vez disso, pagavam seus impostos na forma de força vital. Em outras palavras, mesmo que não tivessem um único centavo no bolso, era possível manter um padrão mínimo de vida, apenas oferecendo regularmente alguma força vital a Helmut. No entanto, como a maioria dos seres, sua ganância era infinita. Apenas hipotecando suas almas e aceitando a condição de trabalharem por 10 anos após suas mortes, os humanos que emigravam para Helmut podiam desfrutar de uma vida luxuosa. E quanto ao povo demônio? Eles não eram muito diferentes dos humanos em termos de ganância. No entanto, os demônios não eram tão rápidos em negociar com suas almas quanto os humanos. Por estarem familiarizados com os contratos de alma, os demônios estavam bem cientes de quão perigosos eles eram, e quanto cuidado precisava ser tomado ao negociar com suas próprias almas como garantia. Era por isso que os demônios preferiam fazer o trabalho pessoalmente em vez de adiá-lo para depois de suas mortes. Embora fosse verdade que mortos-vivos e bestas demoníacas trabalhadoras eram convenientes de usar, Helmut não perseguia aqueles que escolhiam trabalhar por vontade própria. Se houvesse alguém que desejasse um emprego, eles teriam prioridade em consegui-lo. Era essa a capacidade que o Ministério do Trabalho e Emprego de Helmut tinha, e o quanto o grande rei demônio, que governava este imenso império, respeitava e garantia de todos os direitos e liberdades de seu povo. Graças a isso, neste canteiro de obras, além dos trabalhadores mortos-vivos, também havia muitos dos demônios de nível mais baixo trabalhando. Eles concordaram em ser pagos em alguma força vital turva e 100.000 saus pelo trabalho de hoje. Claro, o que esses demônios comuns realmente queriam era a força vital em vez do dinheiro. Para o povo demônio, a força vital era essencial para o crescimento de sua força. No entanto, quem diabos iria querer fazer um contrato com esses demônios comuns para fornecer a eles suas almas e força vital necessárias? Portanto, o Ministério do Trabalho e Emprego havia aprovado um regulamento. Demônios comuns deveriam ser pagos com o tipo mais baixo de força vital como parte de seus salários. Oh, que generoso do Rei Demônio do Encarceramento! Mas quem poderia imaginar que tal cena aconteceria em um canteiro de obras como este? Vamos lá! Vamos lá! Gritou uma mulher vestida com um capacete amarelo e um macacão de trabalhador. Quem era essa mulher que dançava no topo de uma torre de observação, gritando rugidos de encorajamento como se estivesse cantando, e estava agitando um par de bastões de trânsito em ambas as mãos, como se fossem um par de pompons de líder de torcida? Coloquem suas costas nisso! Coloquem suas... Espere um segundo. Você, aí. Pare de brincar. Ainda não é hora do intervalo. A mulher soprou o apito que trazia pendurado no pescoço. Pep! Um dos demônios comuns, que estava agachado em um canto escondido no canteiro de obras, soltou um suspiro e se levantou. Quem diabos é essa senhora? Ele perguntou a um de seus colegas de trabalho. Quem sabe? Veio a resposta ofegante. Por que haveria uma líder de torcida em um canteiro de obras? Uma Humslurp? Uma rumana? Senhor Como, o senhor não está pensando em fazer nada estranho, está? Isso não é uma favela de beco ou um esgoto. Se babar em uma humana, será acusado de uma ofensa e terá sua alma ainda mais restrita. Slurp. Eu sei. Mas você é um infrator anterior, senhor Como. É por isso que precisa ter ainda mais cuidado. As restrições em sua alma já tornaram difícil manter uma conversa. Quanto mais difícil será se a próxima restrição deixar você com um banimento vocal. Slurp! Com essas palavras do ciclope, Gargal, uma expressão sombria deslizou pelo rosto do homem-demônio do lodo do esgoto, Como. Exceto por alguns forasteiros como Gargal,
os demônios de escalão inferior geralmente eram bastante distantes dos humanos na aparência. Isso não poderia ser evitado, já que a maioria dos demônios comuns eram na verdade bestas demoníacas, que ganharam autoconsciência e se tornaram conscientes. Vamos lá, vamos lá! Depois de confirmar que o demônio comum havia se levantado e começado a trabalhar novamente, a mulher voltou a balançar suas varinhas de trânsito, enquanto gritava vivas de encorajamento. Se aguentarem mais um pouco, vai ser hora do almoço. Embora todos vocês já devam estar cientes disso, o almoço preparado para vocês hoje será baseado no questionário que preencheram esta manhã. Dentro dos limites legais, claro. Às vezes, havia alguns demônios que exageravam em seus pedidos. Talvez porque não fossem bons em estudar e fossem ignorantes, havia alguns idiotas que escreviam coisas como carne humana no questionário do cardápio do almoço. Foi por isso que a mulher enfatizou dentro dos limites legais enquanto gritava. Só conseguimos preparar todas essas refeições de acordo com seus desejos graças à graça da duquesa Noir Giabella, que é a cliente deste canteiro de obras e a CEO da nossa companhia de construções Sonhar. Agora então, todos os trabalhadores, não deixem de agradecer a duquesa Giabella. Vamos todos gritar juntos agora. Após alguns momentos de pausa, os trabalhadores seguiram a instrução. Nossos agradecimentos à duquesa Giabella. O rugido alto ecoou por toda a floresta ao redor do canteiro de obras. A mulher se virou com uma expressão feliz no rosto com esses gritos. Então saltou do topo da torre de observação extremamente alta. Que impressionante! Comentou um homem de cabelos bem penteados, vestido com um terno preto, que estava parado na base da torre de observação. Em seus ombros havia um par de ombreiras douradas, e seu peito estava coberto de medalhas ornamentadas. Apesar de sua aparência berrante, ninguém no canteiro de obras parecia estar ciente da presença do homem. E não era apenas ele também. Dos trabalhadores que passavam ocupados, nenhum deles prestou atenção à mulher que acaba de pular do alto balcão de observação. O que você quer dizer com isso? A mulher perguntou. Fiquei maravilhado com a sua atuação, explicou o homem. Aham, você está falando sobre o agradeçam à duquesa Giabella. Isso te incomodou? A mulher perguntou enquanto tirava o capacete. Ondas abundantes de cabelo preto que pareciam impossíveis de caber dentro daquele capacete caíam por suas costas. Se é esse o caso, vou me certificar de incluir seu nome na próxima vez. Agradeçam à duquesa Giabella. Agradeçam ao duque Lindman. Como isso soa? A rainha dos demônios da noite, Noir Giabella, perguntou a ele com um sorriso. Diante de seu sorriso brilhante, David Lindman deu de ombros. Não é isso que eu estava tentando apontar. Afinal, eu já sei há centenas de anos que você é alguém que está praticamente transbordando de narcisismo. Então, o que exatamente poderia estar incomodando nosso querido Duque Lindman? Você não está ciente de que todas as refeições servidas aqui são apenas mingau que mal se qualifica como alimento em termos de nutrição, muito menos tem gosto de qualquer coisa? Contanto que fiquem felizes quando estão colocando na boca, não importa se não estão realmente comendo a coisa real, certo? Noir Giabella disse com um sorriso, enquanto seus olhos brilhavam como um céu cheio de estrelas. Além disso, como nos certificamos de seu valor nutricional, sinto que o ponto que você está tentando enfatizar está fora de linha. Estou apenas me certificando de que vejam as coisas que desejam comer, e que possam realmente saborear esses alimentos enquanto comem o mingau. Isso tudo era devido à habilidade de seus olhos demoníacos da fantasia. A habilidade de seus olhos demoníacos foi transmitida como uma lenda, mesmo entre os demônios da noite, cuja existência percorria as linhas entre a realidade e os sonhos. Noir Giabella já era uma poderosa demônio da noite desde o início, mas há muito tempo ela havia colocado as mãos nos olhos demoníacos da fantasia e substituído seus próprios olhos naturais. Desde então, Noir Giabella foi intitulada a Rainha dos Demônios da Noite. Agora, várias centenas de anos depois, ela se tornou a governante de uma das mais poderosas tribos de povo-demônio em todo o domínio demoníaco de Helmut. Noir Giabella foi direto ao ponto. Não há como alguém de seu escalão realmente vir aqui apenas para perguntar sobre um problema com as rações que servimos aos nossos trabalhadores, certo? Em primeiro lugar, não fiz nada que pudesse ser considerado uma violação das leis do nosso majestoso rei demônio.
Por favor, não se preocupe. Não há nenhuma razão oficial para eu ter vindo até você hoje. Se eu tivesse que dizer o porquê, seria apenas uma curiosidade pessoal. Afirmou a lâmina o encarceramento. Ele olhou ao redor com um olhar calmo e ouviu o barulho ressoando enquanto aquela enorme floresta estava sendo derrubada por ordem de Noir Diabella. Como eu já disse, fui e pedi permissão antes de fazer qualquer coisa. Noir fez beicinho. Eu sei. Esta floresta já é sua há algum tempo, e você é livre para fazer o que quiser com ela. Desde que possa arcar com os custos, é claro. Gavid então virou a cabeça para encarar Noir e perguntou. Mas o que diabos você pretende fazer nesta floresta? Vou construir um cassino, declarou Noir com orgulho. Este local não é um pouco grande demais para apenas construir um cassino? Gavid apontou. O cassino será inútil se apenas o mantivermos isolado em uma floresta. Então, primeiro, vou limpar tudo. Então vou começar com um cassino e um hotel. E depois disso, pretendo construir todo tipo de coisa. Noir respondeu com um sorriso. Simplificando, estou planejando criar uma enorme instalação turística que servirá como meu quartel-general oficial, com meus demônios da noite contratados como funcionários. Eu também poderia providenciar algumas instalações de recreação para crianças, e talvez construir um museu dedicado a consagrar minhas façanhas. Eu também quero erguer algumas estátuas. Ah, você gostaria que eu colocasse algo para você também? Não importa o que eu faça, será difícil decorar o lugar sozinha. Que tal algo para o rei demônio do encarceramento? Gavid finalmente perguntou. Qual seria o ponto disso? Estátuas do rei demônio do encarceramento já foram erguidas por toda Helmut, e todas as bibliotecas públicas estão cheias de biografias comemorando as conquistas do rei demônio. Noir disse duvidosamente. Gavid declarou piedosamente. Não importa quanta adoração e reverência ao Senhor façam, nunca será suficiente. É por isso que eu quero um pouco para mim, afirmou Noir com ciúmes. Como é minha terra de qualquer maneira, não há problema em eu fazer algo para chamar atenção para mim. Aliás, o Parque Diabella se tornará a melhor atração turística de toda Helmut. Eu garanto. Ela já até decidiu o nome? Gavid apenas assentiu com um sorriso irônico. Se você já se decidiu, faça o que quiser. Contanto que selecione cuidadosamente as habilidades dos demônios da noite que estará empregando. Não posso nem imaginar quanta força vital você vai acabar extraindo dos turistas. Gavid suspirou em admiração. Não vou deixar de pagar meus impostos, então você não precisa se preocupar com isso, prometeu Noir. Estou bem ciente de que você mantém as mãos escrupulosamente limpas quando se trata de tais assuntos. No entanto, tenha cuidado para manter sob controle a ganância dos demônios da noite que a servem, alertou Gavid. As crianças sob meu comando já foram acusadas de violar o consumo padronizado de força vital? Noir bufou. Estou falando de um tipo diferente de ganância, Gavid disse enquanto olhava para Noir com seus olhos calmos e profundos. Ah, Noir acenou com a cabeça com um sorriso. Eu já te disse isso há 3 anos, mas não vou dar desculpas pelo Wolfer. Depois de ascender ao cargo de barão, ele se precipitou. Eowyn Olfer, um íncubo que já teve o título de barão. 3 anos atrás, ele tentou fazer um contrato com Eward Lionheart. Na verdade, um povo demônio fazendo um contrato com um humano não era um crime. No entanto, a outra parte era o filho mais velho da linhagem direta do clã Lionheart. Já que o clã estava enfurecido com este assunto, o rei demônio do encarceramento se desculpou pessoalmente por causar qualquer ofensa ao clã de seu querido amigo Vermouth, decapitando Olfer. Noir engasgou. De jeito nenhum. Você está suspeitando que eu estive envolvida na rebelião que aconteceu no Castelo dos Leões Negros um tempo atrás? Você estabeleceu um precedente para isso, Gavid confirmou. Isso é tão angustiante. Eu nunca disse a Olfer para tentar assinar um contrato com um jovem mestre do clã Lionheart. Noir inclinou a cabeça para o lado em perplexidade. E da mesma forma, eu também não estava envolvida com a rebelião no Castelo dos Leões Negros desta vez. Nem tudo sobre a rebelião ocorrida no castelo havia sido totalmente tornado público ainda. Eward Lionheart, o filho mais velho da família principal. Dominic Lionheart, um capitão dos Cavaleiros Leão Negro. Hector Lionheart, membro de uma linhagem colateral. Aqueles 3 e uma seita secreta dentro das linhagens colaterais, conhecidos como Orgulho,
que nutriam ressentimento em relação à família principal, tentaram conduzir um ritual maligno no Castelo dos Leões Negros. No processo, Deacon Lionheart, de uma linhagem colateral, e o chefe do conselho, Doynes Lionheart, foram assassinados. Eward e Dominic, que planejaram este incidente, também morreram. Hector Lionheart escapou, e as famílias envolvidas no orgulho se esconderam. Isso era tudo o que foi divulgado ao público. O espírito das trevas, e os remanescentes dos reis demônios, bem como a tentativa de ressuscitar um rei demônio com eles, não foram revelados. Em primeiro lugar, que motivo eu teria para me envolver? Noir continuou. No entanto, mesmo que os Lionhearts não tivessem tornado público, demônios como esses dois que viveram por tanto tempo, poderiam fazer uma suposição um tanto educada quanto ao objetivo do terrível ritual que Eward tentou realizar. Doynes havia morrido, e Dominic estava envolvido neste esquema. Isso significava que o martelo da aniquilação e a lança demoníaca estavam envolvidos no ritual, mas como 3 pessoas com antecedentes de cavalaria, que logicamente não tinham conhecimento da magia, regras e sacrifícios envolvidos em rituais como esses, realizaram tal ritual perigoso? Algo ajudou aqueles 3 a preparar tal ritual. Como o martelo da aniquilação e a lança demoníaca haviam sido levados para o local do ritual, então era óbvio que tipo de existência havia planejado aquilo tudo. Que razões eu poderia ter para desejar a ressurreição dos reis demônios da carnificina e da crueldade, que morreram há 300 anos? Noir perguntou retoricamente. Todo o povo demônio sonhava em ascender ao trono de um rei demônio algum dia. E como a rainha dos demônios da noite, Noir Diabella, era um dos poucos entre os incontáveis demônios que estava mais próximo da posição de um rei demônio. Noir tentou lançar as suspeitas de Gavid em outro lugar. Pense nos membros das famílias do Carnificina e do Crueldade, que sobreviveram nos últimos 300 anos. Eles podiam ser aqueles que estavam esperando o sucesso de tal ritual. Contanto que não tenham perdido sua lealdade aos reis demônios até agora, claro. Gavid Lindman deu outro sorriso irônico ao ouvir essas palavras. Foi estranho ouvir aquilo saindo da boca de ninguém menos que Noir Diabella. Como ela havia dito, ainda havia membros das famílias do Crueldade e do Carnificina que sobreviveram até agora, depois de 300 anos se passarem. No entanto, ainda teriam a mesma força coletiva que mostraram no campo de batalha no passado? A resposta era não, a maioria deles havia perdido suas forças desde então. Durante esse longo período de 300 anos, eles se entregaram a doces prazeres, permitindo que seus corpos e mentes desmoronassem. E foi Noir Diabella quem providenciou isso pessoalmente. Ela havia enviado um grande número de demônios da noite, que a serviam para confortar esses heróis de guerra sobreviventes. E quando ela decidiu intervir pessoalmente, o povo demônio veterano havia se tornado degenerado o suficiente para estar disposto a assinar contratos que colocassem sua força como garantia. Na verdade, não há razão para você estar envolvida, Gavid acabou concordando. Se realmente precisa suspeitar de alguém, então, ao invés de mim, que tal visitar o castelo do dragão demônio? Noir soltou uma risada curta. Embora eu não ache que aquele dragão bêbado com seu próprio senso de autoimportância realmente abrirá as portas para você. Você não precisa se preocupar com o castelo do dragão demônio, Gavid a lembrou. Por quanto tempo pretende deixá-los assim? Você não sabe o quão misericordiosa tenho sido? Se eu pudesse, então definitivamente daria uma mordida neles também. Noir admitiu avidamente. Gavid deu um sermão para ela. O título dos 3 príncipes de Helmut tem significado porque somos 3. Você, a rainha dos demônios da noite. Eu, a lâmina do encarceramento. E o primeiro dragão. Sua Majestade não deseja que este equilíbrio seja perturbado. Que decepcionante realmente. Acho que nunca terei uma chance melhor de provar um dragão na minha vida. Noir murmurou enquanto lambia o lábio inferior. Engolir toda essa floresta não é o suficiente para você? Gavid perguntou enquanto olhava ao redor da referida floresta. Noir zombou. Não tem como você realmente sentir pena dela, não é? Originalmente, esta floresta era o território da princesa Rakshasa, Iris. Nos últimos 300 anos, ela viveu nesta floresta junto com os elfos negros sob seu comando, trabalhando duro para o renascimento do exército da independência da Fúria e sua herança do trono do rei demônio da Fúria.
No entanto, não muito tempo atrás, a Rainha dos Demônios da Noite e a Princesa Rakshasa travaram uma batalha de jogo pelos territórios uma da outra. Noir confessou calmamente. Admito que houve alguma insistência da minha parte. No entanto, não tive escolha a não ser fazê-lo. Aquela garota, Iris, mesmo que sua raça não tenha nada do que se orgulhar. Você acredita que ela realmente me desprezou e zombou de mim me chamando de rainha das prostitutas? Conflitos como disputas territoriais e duelos destinados a estabelecer a hierarquia eram uma visão comum em Helmut. Voltando 300 anos, o povo demônio era uma horda de conquistadores procurando indiscriminadamente transformar o continente em pedaços. Certamente, eles agora estavam tentando se dar bem com as outras raças. Mas os demônios ainda pensavam que a melhor e mais simples maneira de progredir na vida era comparar sua força contra seus rivais, em vez de obter a mediação de terceiros. Foi por isso que Noir, Diabella e Iris também entraram em uma batalha territorial. Porque as queixas acumuladas ao longo de 300 anos finalmente se abriram. De fato, isso fazia parte. Mas a maior parte era por causa dos planos de Noir Diabella para garantir seu futuro. Recentemente, Iris começou a recrutar homens besta como mercenários. Um sinal de que havia começado a abandonar sua obsessão de governar apenas os elfos negros. Na verdade, esse desafio também era algo que Iris estava disposta a aceitar. Esta floresta era tudo o que Iris havia reivindicado como seu território. Por outro lado, o Ducado de Noir Diabella era considerado uma das maiores e mais ricas terras de toda Helmut. Se Iris tivesse vencido esta batalha territorial, ela teria obtido o controle de todo o Ducado de Noir. Então parecia valer a pena o risco. Apenas por poupá-la, ela deveria me agradecer pelo resto de sua vida, disse Noir com um bufo. Ouvi dizer que foi uma vitória esmagadora, comentou Gavid. Embora eu não permitisse nenhum espectador, se você tivesse pedido, eu teria permitido que assistisse como uma exceção. Qual é a graça de assistir a uma competição com um resultado tão óbvio? Ainda assim, ela não era tão fraca. Noir concedeu. Parece que trabalhou muito nesses últimos 300 anos. Não que fosse o suficiente para ultrapassar você, a mão esquerda do Rei Demônio. Você ouviu o que Iris andou fazendo desde que deixou Helmuth? Gavid perguntou. Ser derrotada em uma batalha territorial não significava necessariamente ser forçada a deixar Helmut. Mas Iris de fato havia deixado Helmut com todos os seus elfos negros. Foi por humilhação? Talvez, em parte. Mas também porque percebeu o quão difícil seria a vida em Helmut, quando todo o seu território havia sido tirado dela. Helmut não tinha uma opinião tão elevada sobre os elfos negros em primeiro lugar, e a própria princesa Rakshasa também fez muitos inimigos devido à sua forte autoestima. Já que perdeu seu território, ela teria que ir para o território de outro demônio para se abrigar, mas com a personalidade de Iris, ela estava fadada a morrer em vez de abaixar a cabeça. Ouvi dizer que ela realmente entrou clandestinamente em Kiel e tentou fazer um dos Lionhearts como refém. Gavid compartilhou. Ela deve estar louca. Noir bufou de tanto rir enquanto colocava o capacete de volta na cabeça. Se ela queria um refém, tentou levar logo o Eugene Lionheart? Parece que você também se lembrou do nome dele, observou Gavid. Não é como se o nome dele fosse trivial o suficiente para que eu o esquecesse facilmente, não? Dizem que ele é o mais jovem a ter permissão para entrar em Acrion, e até pegou emprestado a propriedade de Akasha daquela garota Sienna. Sienna Merdane, você acha que ela ainda está viva? Já que a propriedade de Akasha foi finalmente transferida depois de ficar sem mestre por centenas de anos, então acredito que ela ainda deve estar viva. Mesmo enquanto falava, Noir pegou as varinhas de trânsito. Porém, ela não estaria em ótimas condições agora, estaria? Noir meditou. Se estivesse em boa forma, então não teria ficado em silêncio nas últimas centenas de anos. Em vez disso, poderia ter se infiltrado imediatamente em Helmut e tentado assassinar o Rei Demônio. Por favor, não diga algo tão profano, Gavid protestou. Mas é a verdade, não é? Tanto você quanto eu sabemos por experiência própria o quão forte Sienna Merdane era e o quanto ela odiava o povo demônio. Ainda mais porque várias vezes enfrentamos uma crise devido à magia dela.
Enquanto vestia um colete de segurança sobre seu macacão de trabalho, Noir olhou por cima do ombro para David e disse com um sorriso: "Mas de fato, você provavelmente tem uma impressão mais clara de Hamel Dynas do que de Sienna, certo? Embora eu não deseje insultar as habilidades do senhor, a morte de Hamel foi verdadeiramente afortunada", David admitiu enquanto relembrava velhas memórias. Pensando em seu primeiro encontro com Hamel Dynas, Sienna Merden também estava presente naquela época. Os dois estavam explorando um local à frente do grupo para fazer algum reconhecimento e encontraram David por acaso. Ele pensou que era uma grande oportunidade, então tentou matar os dois, mas falhou. Felizmente, não se tornou um arrependimento para toda a vida que David não tenha sido capaz de matá-los naquele momento. Antes que pudesse alcançar o castelo do Rei Demônio do Encarceramento, Hamel Dynas havia colapsado no meio do caminho. Se aquele Hamel tivesse sobrevivido, então o juramento podia não ter sido feito, hipotetizou Noir. Ele era o único entre os companheiros de Vermouth que realmente enfrentaria Vermouth. Ele tinha uma personalidade verdadeiramente terrível. Pode ser por isso que morreu tão cedo, David murmurou enquanto dava um passo para trás. Noir olhou para David com um sorriso malicioso enquanto se preparava para escapar. Você disse que Iris tentou fazer Eugene Lionheart como refém, certo? Noir trouxe outra coisa quando David estava prestes a sair. Isso mesmo, confirmou David. Se terminou apenas como uma tentativa, isso significa que Eugene Lionheart foi realmente capaz de segurar Iris? Isso pode ser o caso. Embora eu possa não ter nenhum desejo real pelo filho mais velho do clã Lionheart. Fufu, esse Eugene Lionheart parece bastante delicioso. Você acha que ele pode vir brincar em Helmut? Ou então passar em uma de nossas lojas de súcubos? Noir babava ansiosamente.